Olá, bom dia, queridos. Paz seja convosco. Você está no canal Reino em Pauta. Todos os dias, todas as manhãs, ao clarear o dia, nós já temos aí o sinalzinho do YouTube para todos aqueles que se inscreveram no canal. Olha, se você se inscreveu no canal, ou se você não se inscreveu, inscreve agora. E aí você vai ter um cliquezinho do YouTube todas as manhãs. Plam, é o canal, o Reino em Pauta que está chegando. São um pingo d'água, uma reflexão, uma palavra de edificação que está chegando para você iniciar o seu dia. Tem pessoas que não conseguem ver de manhã, ver no meio do dia, à tarde, à noite, enfim. Não tem nenhum problema, o importante é você ver o canal. Importante também é você deixar o seu joinha. É importante também, relevante, você ver o vídeo, pelo menos o vídeo todo. São 10 minutos, 11, 12 minutos o máximo. Eu nunca passo de 12 minutos. Ou é 10, 9, 11, depende da direção do senhor naquele momento. Mas eu quero te convidar, tá, a ver o vídeo todo, quero te convidar a deixar um like, quero te convidar a compartilhar. Isso é muito importante, tá bom? Outra coisa, nós sempre fazemos um short. O short é muito importante você ver, é rápido, 2 minutos e é super legal. Gente, essa série promete, porque essa série está falando de algo muito forte, de algo revelador. Ela está falando de João 14:6. Aliás, João 14 é maravilhoso o capítulo todinho, João 15, aliás, o livro de João é impressionante, né? Eu fico olhando para o livro de João, eu vejo um pastor amado escrevendo esse evangelho de João. Assim como vejo as epístolas, as cartas, assim como vejo a Apocalipse, né? Na revelação de suas 7 cartas, ali pelo capítulo 2 e 3. Enfim, gente, João é extremamente maravilhoso nas suas experiências, né? A experiência de João, ela foi muito forte, foi uma experiência mesmo do Cristo todo inclusivo, do Cristo no seu interior, revelando toda a palavra a João, né? E aqui no capítulo 14:6, amados, Jesus, ele se apresenta aos discípulos. Ele tá falando uma palavra de edificação, e depois eu vou comentar sobre essa edificação do capítulo 14, 1, 2, 3, 4, né? 5. Mas a gente vê, amados irmãos, aqui, o Senhor se apresentando como caminho, e o Senhor dando uma palavra aos discípulos de edificação. O Senhor, amados irmãos, realmente fortalecendo os discípulos com uma palavra rema acerca do reino de Deus, acerca das coisas que iriam acontecer, acerca daquilo que estava por vir. E o que eu quero pontuar com vocês agora, neste momento, é que é tão tremendo, é tão poderoso o Senhor da Bíblia, que ele pontua com sua palavra em nossas vidas coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer. Né? Muito bem, e quando Jesus começa a falar no capítulo 14:5, né, até o 5, eles falam assim, principalmente o versículo 4, fala: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tá. Aí, verso 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Meu Deus. Amados, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele estava querendo dizer o seguinte: o caminho para onde eu vou está sendo revelado para vocês. O caminho para onde eu vou está sendo revelado a vocês. Na realidade, essa palavra aí, amados irmãos, vocês sabem para onde eu vou, eu tenho convicção de que eu vou, né? Então, ali o Senhor está querendo revelar no interior deles, amados, uma palavra rema. O Senhor está querendo levar eles a entender que o caminho não era para ficar procurando em tudo que é lado o caminho. Ele estava querendo falar que o caminho está aqui. Aí surge uma pessoa, surge alguém incrédulo,
Sempre tem um incrédulo, né? E quando surgiu o incrédulo chamado Tomé, que é muito conhecido em toda a história, Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Senhor, não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Sabem por que Tomé falou isso? Porque ele ainda não tinha sido constituído com o caminho. Como eu disse na reflexão de número 1, o caminho, ele não é uma instituição. O caminho é uma constituição. Até então, Jesus está ensinando os discípulos, mas eles ainda não estão constituídos. A Constituição não é uma carta lida. A Constituição, amados, é quando o interior é assimilado pela revelação. É quando o interior assimila a revelação e é composto com tal revelação. Então, até então, não havia essa composição. Jesus estava ministrando, falando, explicando, mas surgiu alguém que abriu o coração e disse: como podemos saber o caminho? Ou como sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? Então, o caminho, que é constitutivo, se revela e diz: eu sou o caminho. Mas uma coisa é Jesus, o homem, falar: eu sou o caminho. Outra coisa é Jesus Cristo, Deus, soprar sobre os discípulos o caminho. Quando aconteceu isso? Se você ler a palavra, você vai acompanhar e vai ver que quando Jesus morreu, ele havia feito uma promessa. Antes ele fez uma promessa, que ele voltaria, né? Ele apareceria aos irmãos, aos discípulos. E ele voltou, ele apareceu. Ele ficou um tempo na terra, ressuscitado, aparecendo aos discípulos. E num dos maiores eventos, eu creio que é um dos, porque todos os eventos da presença de Jesus ressurreto, e antes também na terra foi tremendo, né? Mas eu gosto muito de lembrar esse evento, amados, foi quando em João 20, Jesus, ele procurou os discípulos, eles estavam fechados em uma casa com medo dos judeus. E ali a palavra de Deus diz que Jesus chegou e não bateu a porta. Jesus chegou e entrou. E quando ele entrou, ele fez a primeira pronúncia, ele não chegou dizendo: ei, gente, eu sou Jesus, estou ressuscitado, eu estou aqui, quero falar com vocês. Não, ele chegou e disse: paz seja com vocês. Por que Jesus chegou falando paz seja com vocês? Porque a paz de Jesus, né? A paz de Deus, porque agora, irmãos, era Deus falando, agora era Jesus Cristo, estava ressurreto, né? Então Deus agora está falando da seguinte forma: viu, eu trouxe paz, a paz é o governo, eu sou a paz, eu sou o governo, e eu estou aqui falando a vocês. Quando ele disse a primeira vez, os discípulos se alegraram, mas não deram muita conta disso, e Jesus percebeu isso e disse a segunda vez: paz seja com vocês. Pode conferir o texto, você vai ver ele dizendo 2 vezes: paz seja com vocês. E quando ele falou as 2 vezes paz seja com vocês, ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E a Bíblia diz: e tendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Irmãos, o que Jesus está fazendo nesse momento que ele diz paz, ele anuncia o governo da paz, ele anuncia, amados irmãos, a vida de Deus na vida do homem, ele agora, além de anunciar, ele coloca dentro deles a sua vida, ele sopra sobre eles. Irmãos, o sopro é a vida de Deus. Deus está insuflando para dentro dos discípulos. Deus agora está não apenas instituindo, não. Deus está constituindo homens. Deus está constituindo pessoas. Constituindo do quê? Deus está constituindo eles como igreja. Gente, isso é extremamente poderoso. Isso é extremamente maravilhoso. Deus constitui homens. Ele constitui aqueles homens agora com a sua vida. Então, soprando sobre eles o Espírito Santo, irmãos, e Deus disse assim: assim como o Pai me enviou, os envio. Então, assim que nós recebemos a presença de Deus, nós recebemos o caminho. E o caminho, como uma constituição, ele faz dentro de mim e de você este caminho. Então agora, você, com a vida de Deus dentro de você, está estabelecido um caminho.
Amados, é interessante pensar nisso. Esse caminho ele é notório. Paulo disse um dia: vocês são uma carta lida perante os homens. Essa carta lida, toda carta tem um conteúdo. Se você é uma carta, aonde está o conteúdo dessa carta? Dentro de você. Quem é o conteúdo dessa carta? Cristo. Quem é o conteúdo dessa carta? O caminho. Então as pessoas olham para você e enxergam um caminho. As pessoas olham para você e leem em você um caminho. Isto é extremamente poderoso, isto é glorioso, isto é grego, odós. Isto é, irmãos, a constituição de Deus na vida do homem. E a partir desse encontro, queridos, agora, desta comunhão, o homem passa a ser, segundo a Bíblia, luz do mundo e sal da terra. Sendo então eu e você luz do mundo e sal da terra, existe um destino revelado em sua pessoa, cujos olhos da multidão vai contemplar a grandeza deste caminho e desta revelação que você carrega. Não é tremendo isso? Eu continuo para a reflexão 3 já, mas eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por mais uma reflexão. Pai, esteja ministrando a vida de todos nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã.